Olá, eu sou Abe Uber e é um privilégio tão grande poder entrar na sua casa, conversar com você através do programa Isto é Só o Começo. Esse programa está começando nesse momento, fique ligado. Olá, eu sou Luciano Subirá e estou passando aqui para recomendar um livro extraordinário, me abençoa demais. É o Kryptonita, o livro do John Bevere, um dos meus autores prediletos. É não apenas uma instrução bíblica de alto nível, mas uma mensagem de alinhamento profético para a nossa geração, necessária e revolucionária. Acesse o nosso site orvalho.com e adquira o seu. Você sabia que a palavra de Deus diz que através da fé podemos alcançar grandes milagres? Que com a fé tudo é possível. Agora, você vai estar ouvindo a pregação da palavra de Deus, que eu vou ter o privilégio de ministrar ao seu coração. Eu creio que a fé vai entrar e crescer na sua vida, porque a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então abra seu coração, abra seus ouvidos, porque agora a Bíblia Sagrada vai produzir fé no seu coração. Antes de eu mudar para São Paulo, eu compartilhei com jovens uma palavra, mas eu nunca compartilhei com a igreja aqui, uma palavra que tem me abençoado muito e Deus tem usado para a glória de Jesus, para abençoar muitas pessoas. Uma palavra que intitulada Como se livrar de uma tatuagem interior. Eu quero deixar bem claro que não estou falando contra tatuagem no corpo, tá? A Bíblia no Novo Testamento não tem nem lugar que fala contra tatuagem no corpo. Mas como se livrar de uma tatuagem interior? Existe algo muito interessante acerca das tatuagens. A cidade que tem mais loja de tatuagem do mundo é Hong Kong. Então eles foram fazer uma pesquisa lá em Hong Kong, em uma das lojas mais famosas desta capital das tatuagens. E perguntaram para o artista lá de tatuagem. Perguntaram para ele, fizeram muitas perguntas para ele. E uma das perguntas foi, qual é a tatuagem mais usada, mais solicitada para ser colocada no corpo das pessoas? Ele falou que é a tatuagem com essas palavras, Born Loser. Born Loser. Eu vou aceitar um pouquinho de água, por favor. Obrigado. Eu estava viajando. Pode colocar a mesinha aqui também, por favor, querido. Obrigado. Estava viajando, cheguei 3:30. Aliás, fui dormir 3:30 da manhã, que eu estava pregando em Sertãozinho ontem. 3 vezes preguei em Sertãozinho, foi uma bênção, Deus derramou a sua graça. Mas é gostoso esse pique, mas às vezes a garganta sofre um pouco, porque pregando muito, né? Obrigado, querido. Interessante que ele falou que a tatuagem mais usada, mais solicitada, são as palavras Born Loser, em inglês, que significa nascido para o fracasso. Nascido, é a tatuagem mais pedida. Por que isso? Ele disse, olha, você tem que entender o seguinte, que antes da pessoa colocar a tatuagem no corpo dela, ela já tem a tatuagem no interior dela. E o que ela está fazendo somente é exteriorizando o que já está lá dentro dela, na tatuagem interior. Por que o maligno tem conseguido colocar uma tatuagem como essa no interior das pessoas? Nascido para o fracasso. Vamos estudar, em primeiro lugar, a estratégia do inimigo de fazer uma tatuagem interior das pessoas. Tem uma passagem na Bíblia muito forte que mostra como muitos têm realmente não
estado preparado para essa tatuagem. Interessante esse texto. Hebreus capítulo 5, versículo 13 a 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, ainda criança na fé. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Interessante o que ele diz. Ele diz que a criança na fé, ela não sabe discernir coisas boas e coisas ruins. E especialmente as coisas ruins. Interessante, a criança na fé, muitas vezes quando a presença de Deus é forte, a unção de Deus, ela sabe discernir. Amém, isso é maravilhoso. Mas ele diz, não somente o bem, mas também o mal. Quer dizer, o mal que é mais difícil discernir, porque o maligno é muito sutil. Ele diz então que devemos crescer espiritualmente para podermos discernir quando o maligno está jogando uma mentira, para construir uma tatuagem no nosso interior. Isso é muito interessante. Olha esse outro texto, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então ele diz, Deus nos tem dado armas espirituais para levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Porque o maligno, ele é muito sutil. E ele começa tudo com um pensamento. Tudo com pensamento. E veja bem, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, você nasce de novo. A Bíblia fala que aconteceu mais do que 300 milagres dentro de você. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Você tem uma natureza divina agora, desde o dia que você entregou a vida a Jesus. O problema é que a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento, por falta dessa revelação. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Mas olha como o maligno é sujo. Mesmo aquela pessoa que já entregou a vida a Jesus, ele joga uma mentira para ver se cola. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter essas armas espirituais para levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Se você não discernir, se você for uma criança e não discernir que aquele pensamento é do maligno, então ele poderá construir fortalezas espirituais dentro de você, que eu estou chamando de tatuagem interior. Entendeu? É assim que o maligno coloca a tatuagem interior. Tudo começa com pensamentos que não foram levados à obediência a Cristo. Aquela pessoa não levou cativo aquele pensamento para tornar aquele pensamento obediente aos princípios da palavra. Deixa eu te dar um exemplo, por exemplo. Veja bem, muitos anos atrás, quando eu era solteiro, eu tinha problemas sérios de pornografia, eu tinha problemas sérios de controlar minha mente nessa área de pureza, de santidade. E através, ainda como solteiro, através da palavra, através da misericórdia de Deus, através de muita perseverança e através do discipulado, né, na intimidade com Deus e o discipulado, outra pessoa me ajudando, orando comigo, eu venci, e ainda como solteiro, né, continuei andando em Vitória, né, e depois casei e continuo andando em Vitória até hoje, pela misericórdia de Deus. Porém, eu lembro que eu estava andando em Vitória já há muito tempo, andando em completa vitória, e uma vez eu estava ainda morando em Santarém, mas eu estava aqui em São Paulo, numa grande conferência. Eu estava assistindo uma grande conferência, outro pregador de fora, e eu estava no ginásio do Parque do Ibirapuera. Depois, no intervalo lá, eu e vários outros amigos, saímos só para fazer algumas compras no centro da cidade. E tinha uma banca de revista,
Nem sei se tem essas bancas de revista ainda, eu acho que ainda tem, mas naquela época tinha muitas, né? Porque antes da época digital. Então, talvez já estava começando a época digital, mas tinha muitas bancas de revista. E a gente andando na calçada da cidade, uma das bancas da revista tinha um pôster com uma mulher nua ou seminua, e eu lembro claramente batendo papo aqui com os amigos, e quando eu vi sem querer aquele pôster, né? E a Bíblia fala, não colocarei coisa errada nenhuma diante dos meus olhos, que nós devemos, né, realmente só olhar para o corpo da nossa esposa, não para o corpo de outras. Então, o que acontece? Quando eu vi, é claro que eu não fiquei olhando, virei o rosto, continuei conversando aqui, mas veio um pensamento, e o pensamento falou assim, rapaz, eu ainda tenho problema nesta área. Olha como o pensamento veio, na primeira pessoa. Olha como o maligno é sujo. Ele não joga assim, você ainda tem problema nessa área. Porque se jogasse na terceira pessoa, você ainda tem problema nessa área. Você fala, epa, quem falou isso? Rapaz, o diabo é um mentiroso. Você não ia aceitar. Mas ele joga na primeira pessoa, para ver se cola. Para ver se cola. Eu ainda tenho problema nessa área. Olha só como ele é maligno. Olha só como ele é sujo. Mas na hora, o Espírito Santo, o quê? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. O Espírito Santo é como se ele tivesse, sabe, aquela luz amarela piscando, tom, e aquele alarme, tom, tom, tom. Corpo estranho querendo entrar na sua mente. Corpo estranho querendo entrar na sua mente, tom, tom. Então, na mesma hora, eu lembro que isso não é eu pensando, isso foi um pensamento de fora. Na mesma hora discerni, levei cativo aquele pensamento, a obediência de Cristo. Eu falei, não aceito isso. Falei, isso é do capeta. Falei, realmente capeta, porque ele colocou na primeira pessoa, eu ainda tenho problema, você ainda tem problema nessas áreas, você é um derrotado meu, mas eu não. Eu ando em santidade, eu ando em vitória, em pureza. Eu sou atraído pelo corpo da minha esposa, aleluia. Então, você, na hora, toma cativo o pensamento de obediência de Cristo. Agora, esse texto aqui está na NVI, que é um português mais atual, mas eu quero mostrar algo na tradução Revista Atualizada, que apesar de ser um português um pouco mais antigo e erudito, mas ele é um pouco mais literal no grego. Quero te mostrar algo muito interessante, esse mesmo texto agora na Revista e Atualizada. Eu quero começar do fim para o começo desse texto, para te ajudar a entender a estratégia que o maligno faz para construir fortalezas, para construir uma tatuagem no interior das pessoas, tá? Tudo começa com um pensamento que não foi levado cativo à obediência de Cristo. Quando você não leva aquele pensamento, se aceita, se assume como seu, realmente eu ainda tenho problema nesta área, seja com imoralidade, seja com homossexualismo, seja com raiva, seja com falta de perdão, ele sempre joga assim na primeira pessoa. Eu não consigo perdoar as pessoas. Aí você aceita aquele pensamento como seu, porque ele jogou na primeira pessoa. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo ter um casamento feliz. Nunca consigo, não sei porquê. Não consigo entender essa mulher. Esse pensamento é jogado muito na cabeça dos homens. Então, quando você não leva esse pensamento, ele imediatamente... Quando você não leva cativo a obediência de Cristo, ele imediatamente joga outro pensamento. Por exemplo, se eu tivesse naquela mesma hora que, sem querer ouvir aquilo e aceito aquele pensamento, eu ainda tenho problema nesta área, eu tivesse assumido esse pensamento, qual seria o segundo pensamento que iria jogar imediatamente? Eu sou um cara errado mesmo, não consigo vencer nessa área de imoralidade. Olha só, aí vem, eu preciso pedir perdão a Deus. Deus me perdoe, me perdoe. Olha só, um pensamento após o outro, que ele está jogando, mas na primeira pessoa, para ver se cola, para ver se eu assumo. Quando eu não levo esses pensamentos à obediência de Cristo,
Vários pensamentos mentirosos vão construir o quê? Olha, a penúltima coisa, uma altivez. Uma altivez. Porque ele fala que é para levar toda altivez, anular toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, vários pensamentos mentirosos, sutilmente mentirosos, formam uma altivez. Essa palavra altivez, no grego, é a palavra upsoma. Upsoma. Upsoma quer dizer algo, no grego, algo elevado, altura, de espaço, estrutura elevada. Isto é, barreira, proteção, um reduto. Olha só, olha como o maligno é sujo. Ele joga vários pensamentos mentirosos. Se você não levou aqueles pensamentos cativos à obediência de Cristo, ele constrói um reduto na sua mente. Ele começa a construir um reduto dentro de você, onde aquelas obras malignas podem esconder, podem ser protegidas para começar o plano de destruir a sua vida. Impressionante. Então, vários pensamentos não levados cativos ao obediência de Cristo constroem um upsoma, um reduto. Agora, vamos continuar no texto, 2 Coríntios 10. Veja bem, se essas altivezes não forem várias, ele começa a construir vários redutos dentro de você, na sua mente. Se esses redutos não forem também anulados, destruídos, aí várias altivezes juntos, vários upsomas juntos, formam um sofisma. Sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é um argumento muito bem elaborado, baseado em muitos e muitos supostos fatos. Um argumento que parece ser muito verdadeiro, mas é uma baita de uma mentira. Uma baita de uma mentira. Então, vários upsomos, várias altivez juntos formam um sofisma. E vários sofismas juntos constroem o quê? Uma grande fortaleza para o maligno dentro de você. E aí a tatuagem está feita. Agora, como se livrar dessa tatuagem interior? Antes, vamos só enfatizar como que essas tatuagens estão destruindo a humanidade. A realidade é isso. O maligno está destruindo a humanidade através dessas tatuagens interior. O maligno tem prazer de fazer uma tatuagem no interior das pessoas. Eu nasci para o fracasso. Olha só, a tatuagem mais usada. Born loser. Eu nasci para o fracasso. Eu nunca vou conseguir romper completamente financeiramente. Sempre acabo tendo dívidas, parece. Olha só que tatuagem maligna, totalmente mentirosa. Eu sou feio. Quantas pessoas acreditaram nessa mentira? Eu sou feio. Olha outra tatuagem, muito forte, muito sutil. Eu nunca vou conseguir realmente ter aquela família ideal. Quando a gente começa a construir, ou é com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos, olha como o maligno é muito sujo. A tatuagem. Outros, nunca consigo acertar em nada. O maligno, primeiramente, vai colocando essa tatuagem no interior das pessoas, para depois exteriorizar aquela mentira na vida do dia a dia. Veja bem, a pessoa tem que ser muito tatuada na mente, para todo dia ficar só se embriagando, só bebendo o dia todo. A pessoa tem que ficar muito tatuada, ser muito tatuada na mente, para só ficar se jogando. Por exemplo, às vezes você vê uma jovem tão linda, tão bonita, de 17 anos de idade, tão bonita, tem um futuro tão lindo, mas ela fica se entregando
homem, após homem, que ela sabe que eles só estão querendo aproveitar dela. Ela quer sair daquela vida, mas ela não consegue, por quê? É uma tatuagem no interior dela. Drogas, é uma tatuagem no interior. É uma tatuagem no interior. Sabe, interessante que até 1954, o recorde de correr uma milha era 4 minutos e 37 segundos. Deixa eu explicar. Você sabe que uma milha é 1 quilômetro e 609 metros. E em 1923, o recorde do homem mais veloz do mundo era correr a milha em 4 minutos e 37 segundos. E por décadas, por mais do que 30 anos, todo mundo dizia, inclusive entre os atletas, ninguém pode até talvez correr um pouquinho mais rápido do que ele. 4 minutos e 30 segundos, 4 minutos e 15 segundos. Mas menos do que 4 minutos, se correr, andavam se dizendo isso, até alguns médicos. Se correr a milha com menos do que 4 minutos, estoura os pulmões, a pessoa morre, não tem jeito, ela vai ter problemas sérios de saúde, ela vai morrer. Então, diziam, é impossível correr uma milha em menos do que 4 minutos. E por 30 anos, por mais do que 30 anos, o recorde foi 4 minutos e 37 segundos, que foi estabelecido em 1923. Agora, nasceram-se na Inglaterra, depois disso, 2 homens, 2 meninos. Todos os 2 meninos, mais ou menos nasceram mais ou menos do mesmo ano, bem pertinho um do outro, e todos os 2 foram diagnosticados com a mesma doença. Essa doença que causaria problemas graves na sua parte locomotiva e realmente eles nunca iam poder andar na vida, iam ficar na cadeira de rodas por toda a vida. Isso, todos os 2 foram diagnosticados com isso. Um aceitou esse diagnóstico e ficou realmente a vida dele toda. Ele nunca andou na vida e a vida toda ficou de cadeira de rodas. O outro, que o nome é Roger Bannister, ele disse, não, eu não aceito esse diagnóstico. Eu vou andar. E com muita força de vontade, muita oração, confiando em Deus e muita determinação, ele conseguiu andar. Mas ele falou, não vou só andar, não, vou andar perfeitamente, não vou só andar de uma forma cambaleando. E ele conseguiu andar perfeitamente. Depois ele falou, não, mas eu não quero só andar, quero poder correr. E depois com muito esforço, ele conseguiu correr. Depois ele falou assim, eu não vou só correr, não. Eu vou ser um grande atleta de corrida. E ele começou a correr tanto que em 1954, dia 6 de maio, na cidade de Oxford, 31 anos depois do recorde, de 4 minutos e 37 segundos, ele correu a milha em 3 minutos e 59 segundos. Ele quebrou o recorde. Ele tirou aquela tatuagem, que era uma tatuagem coletiva. Todo mundo acreditava, ninguém pode. Ele conseguiu. Olha o que aconteceu depois que ele quebrou essa tatuagem coletiva. Nos próximos 4 anos, 25 pessoas conseguiram correr uma milha com menos do que 4 minutos. 25 pessoas, nos próximos 4 anos. Mais do que 30 anos tinham passado antes. Era uma tatuagem coletiva. Olha só. Mas o mais assustador é esse, gente. Um médico lá na Inglaterra, ele falou, já tinha se passado várias décadas, ele falou, agora temos equipamento melhor para poder saber se o Roger Bannister tinha essa doença mesmo. E se aquele outro que ficou confinado à cadeira de rodas a vida toda, também tem essa doença. Então ele fez um exame nos 2.
para surpresa de todos, descobriram que o Roger Bannister, que quebrou o recorde, ele tinha a doença mesmo. Era para ficar na cadeira de roda a vida toda. Mas o outro nem tinha a doença. Ele havia acreditado na mentira. Que coisa assustadora. Como o maligno tem construído fortaleza nas mentes das pessoas, tatuando uma mentira após outra. Sabe, em 1492, o Cristóvão Colombo viajou para a América. Você sabe a história, as pessoas achavam que a Terra era quadrada e que iria cair num vazio infinito se o navio fosse tentar ir além do horizonte. Você sabe que ele viajou pelo país da Espanha. E na bandeira espanhola, naquela época, existiam as palavras em latim, pluras intra, que quer dizer nada mais além. Estava escrito na bandeira espanhola, pluras intra, nada mais além. Não tem nada mais além do horizonte. Não pode ir além do horizonte, senão vai cair num vazio infinito, que a Terra é quadrada. Mas quando Colombo encontrou a América, eles mudaram, sabia disso? Eles mudaram o que estava escrito na bandeira espanhola. Mudaram para as palavras em latim, plus ultra. Olá, eu sou Luciano Subirá e Deus tem me chamado para servir o corpo de Cristo através de um ministério de ensino da sua palavra. Temos feito isso através de várias ferramentas, pregações que são disponibilizadas na internet, a nossa literatura, mas recentemente Deus tem nos dirigido a trabalhar com uma escola à distância, com cursos online. São cursos de capacitação para a vida cristã, são cursos de capacitação ministerial e também de fundamentação doutrinária. O propósito é te levar não apenas a um lugar mais profundo no seu relacionamento em Deus, mas auxiliá-lo na preparação para o ministério. Isso tudo com os benefícios de que você pode fazer o curso aonde quiser, a hora que quiser e no seu ritmo, e com certeza você será abençoado. Acesse o site orvalho.com, clique no link Escola Orvalho e você será redirecionado para esse ambiente de ensino à distância que vai te abençoar muito. Eu creio que a palavra de Deus realmente está fazendo toda a diferença na sua e na minha vida. A Bíblia diz que com a fé tudo é possível. E eu creio que ao ouvir a palavra de Deus, como diz a própria Bíblia Sagrada, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, isso já começou a acontecer no seu coração e na sua vida. Daqui a pouquíssimos instantes, eu estarei fazendo uma oração por você e pela sua família. Mas antes eu tenho algo muito interessante que eu quero falar com você. Eu quero convidar você para continuar ouvindo a palavra de Deus durante a semana. Se inscreva no meu canal do YouTube e vamos nos acompanhando também nas redes sociais. Vamos estar mais juntos aí. Você também poderá fazer perguntas no meu canal do YouTube e você vai muitas vezes receber essas respostas aqui no seu programa Isto é Só o Começo. Vamos agora para a oração por você e pela sua família. Senhor, muito obrigado por essa pessoa tão preciosa, esse meu irmão, essa minha irmã, que está ligado nesse momento no programa Isto é Só o Começo. Eu creio que o Senhor está operando pela sua palavra milagres na vida dele, na vida dela e na vida da sua família. A tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, transformado, tu e a tua casa. E eu já vejo essa família, essa casa toda sendo impactada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Foi tão bom estar junto com vocês esses minutos e lembrando que semana que vem estamos de volta aqui no seu programa e durante a semana aí nas redes sociais. Um abraço, Deus abençoe. E não esqueça, isto é só o começo.